Mané. Você está aí esperando o quê? Senta, como se não tivesse obrigação nenhuma. Para quem não conhece, gente, esse é o Sérgio, a Marlene. Travou? É uma alegria, a gente está fazendo parte do cantinho há pouco tempo, né? É muita alegria para mim, mas o Sérgio. Hoje é bom ter muita gente para rezar para nós. Enquanto a gente canta, vocês rezam para nós. Só para o nosso João lá de Araxá pediu para a gente cantar a música Meu Senhor. Ouve a minha oração, a paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Solta as vozes.
Eu estava olhando aquela paisagem ali e pensando, comentei com a Marlene, como é que os dirigentes dos povos que vê uma coisa dessa assim ainda pensa em guerra, em destruição, né? Só temos que agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Desculpa a emoção. Prontinho? Está pedindo um cantinho. Já que estamos dentro do cantinho. Esse é um cantinho abençoado também, né, gente? É nosso cantinho, né, Laura? Hoje, quando o sol se for, deixou o meu coração desejando um cantinho petidinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso venturoso viesse passar, magiadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse
tão cheio de emoção. Cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se for, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Nossa, o cantinho abençoado. E bem minerado, viu, Marta? E bem minerado. Nossa, o cantinho dele. Posso cantar? Ah, outra vez? Uma alegria. Você está tocando, tá Não, eu falei, não, vai estar atrapalhando. Isso não tem que chamar para trabalhar. Não, chamar não, né? Eu pedi a Marta para a gente encerrar, né, essa preparação, para a gente cantar uma música em homenagem ao Chico. Né? Como eu vi a Márcia ali, nossa companheira lá do Zé Horta, De muitos anos, né, Márcia? De Vou falar os anos. de 50 anos, né? E graças a Deus nós estamos ali dentro daquele trabalho de cura. Eu contei recentemente lá no Zé Horta, mas é importante os uberabenses saberem quem realmente foi, não, quem é Chico Xavier. Né? Esse trabalho de efeitos físicos, materialização, que a gente participa há 50 anos, com a música, né? E os médiuns deitam, e o tratamento é feito pelos espíritos. Né? Os doentes deitam na maca e os espíritos realizam. No momento, depois da pandemia, nós estamos simplesmente fazendo uma vibração do salão, para depois a gente retornar para o ambiente lá, onde realmente acontece as curas de muitos anos. Né? Então foi há mais de 50 anos atrás. Eu faço questão de contar isso, porque os uberabenses não sabem ainda quem realmente é Chico Xavier, entende? Então estava tudo escuro, né? E a dona Benedita, mãe da Márcia, que desencarnou, tem uns 2 meses ou 3 meses, né, Márcia? Recentemente. Ela estava presente nessa reunião, entende? A dona Benedita estava lá, em vida, entende? E ela viu com os 2 olhos dela o que aconteceu, entende? De repente, clareou todo o ambiente, né? Os espíritos clarearam o ambiente. Né? E quem estava ali na plateia, na sala, viu os 2 corpos deitados, Chico Xavier e o meu tio, irmão da minha mãe, que é dotado de uma mediunidade de efeito físico fantástico também. E na sala estava quem? Numa espreguiçadeira deitada, nossa querida irmã Dulza, fornecendo também com toda a sua energia dentro daquele trabalho. Então todo mundo viu os 2 corpos deitados nas camas, nas cabines, e ao mesmo tempo
os dois conversando na sala. Entendeu? Os dois corpos deitados e os dois corpos conversando na sala. O que aconteceu? A materialização do perispírito. Por que aconteceu isso? Porque estava presente Chico Xavier. Yantuza, né? Yantuza. Então a gente conta isso, o pessoal fala, você é louco. Quem fala isso é doido. Está inventando. Mas a gente que tem conhecimento, que tem possibilidade de acontecer isso, eu não sabia, mas aconteceu. Aqui em Uberaba, lá no Zé Rocha. Sérgio, deixa eu dar um exemplo disso. Ah, sim. Ah, você estava numa reunião? Não. Só quero agradecer e dizer do trabalho que a Márcia me colocou. E eu estou aqui em prantos porque sua voz me remete a essa sala escura, fisicamente abençoada com os benfeitores, que por 3 vezes eu fiz o tratamento do Lorenzo. O Lorenzo tem uma síndrome que era para ele estar numa cadeira de rodas, degenerativa e muito grave. Ele tem ainda seus problemas, mas hoje ele entrou naquela porta e sentou na primeira cadeira, porque ele sabe que ia te ouvir de novo. Você terminou, ele disse, parabéns, vai ter o vals. Eu só tenho a agradecer esse tratamento. E eu venho pedir a vocês, e eu quero falar porque, gente, precisamos ter fé. Nós somos muito amparados. Meu filho faz esse ano 18 anos. Ele chegou com vocês com 2. Coisa boa. Márcia, Sérgio. E a voz do Sérgio toca profundamente o Lorenzo. E hoje eu estou em prantos de choro, agradecendo meu filho, andando, participando desse cantinho. Que coisa boa. José Carlos, Tia Marta, amigo, sabe da nossa luta, né? Todos vocês, só para referendar tudo que vocês fazem. Mas valeu muito a sua Quem perseverança. faz e a a sua espiritualidade, nós estamos apenas distribuindo a espiritualidade. É o servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos do tempo voltar, é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade,
dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Obrigado. Bom, a gente não tem muita formalidade, não, porque eu falei pro Tadeu, pro Mané, já não pus cartaz de vocês em lugar nenhum, não. Hoje a gente está reunido, a família de trabalhadores do Cristo. Mas o mais veio para receber, para trabalhar. Coisa boa. Mas ele veio para sugar. Eu espero. Já estão sugando. Já sugando tudo Eu naquele tentei. celesteiro, prega amarela das almas. É que a gente tentou pegar umas coisas melhorzinhas para ver se Coisa boa. Mas, Né? porque nós fizemos 15 anos de tarefa aqui no projeto ano passado, né? E a gente trabalhou durante o tempo da pandemia e nós somos meio avesso a essa coisa que não pode abraçar, não pode beijar, não pode olhar a cara do outro. Aí nós não vamos fazer nada assim, não. Por quê? Porque depois vai acabar tudo isso e nós vamos entrar o ano de 2023 sabendo que nós fomos criados para trabalhar por Cristo, para servir a Deus e fazer uma coisa boa, juntos, irmãos, né? Então é muito importante a gente estar reunido hoje assim, né? Olhando um para o outro, sem temor, não é? Porque precisa quebrar esses lugares, né? Nós precisamos quebrar esses lugares, que nós somos espíritas, sabemos. Não é? A vida não termina, então a gente tem que trabalhar de acordo com o que Kardec nos ensinou, que Chico classificou e que Deus mostra para nós todo momento. Né? Então eu convidei 2 amigos, queridos, que trabalham muito também, sabe? Eu gosto de gente trabalhar com, sabe? Porque quando a gente estuda, eu falo assim, ó, cuidado, se você ficar vivendo muito perto de muito preguiçoso, você acaba ficando. Então a gente está falando, quando a gente fica perto de gente que não vai dar certo, é muito difícil, muda de companhia. O negócio fica difícil. Fica mesmo, e a gente acaba desistindo, né? Então nós temos aqui a nossa família, né? Família de irmãos em Cristo, família de tarefeiros, família, né? Que a gente tem. Então a gente convidou 2 pessoas que fazem parte da nossa família também, né? Todos nós somos da mesma família. Para a gente iniciar esse ano pós-pandemia, sabendo que depois que Deus cutuca a gente, é para andar depressa, né? O Zé Mineiro, uma vez mandou uma mensagem para nós, né, Mané? Ele falou assim, ó, de vez em quando vai ter que atravessar uns arame farpado. A hora que você passar, não pensa não, levanta e corre. Porque senão ele vai ficando cada vez mais estreitinho. Levanta e vai, aproveita o tempo e vai caminhar. Então nós estamos nesse momento aí. Eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, eles não vão ficar falando, né? Pode falar. Né? E depois nós vamos pedir o Mané e o Tadeu para conversar com a gente. Conversar conosco. Nós vamos conversar, né? Depois no final a gente faz mais um pouco de conversa, a gente vai conversando, né? Depois a gente vai lá para a fazendinha, almoçar lá, né? Hoje a gente vai fazer o almoço que a gente produz lá. A única coisa que lá que a gente não produz lá é o frango. Quem não quiser não come. O frango não. Mas o resto, né? O
resto é de lá. Da beleza que é o Cristo quando a gente resolve que a gente pode trabalhar com ele. A bênção, né? Nós vamos partilhar isso, né? Partilhar esse pão maravilhoso do nosso trabalho, o trabalho do Zé Carlos. Né? Zé Carlos tem 70 anos. E aí nós temos 20 anos para trabalhar lá na terra, que Jesus deu para a gente 20 anos. Falei para ele, se quando tiver 90, que acabou os 20 anos, e a gente estiver lá, nós vamos fazer uma festa. Mais 10, né? Aí a gente vê. Se chega a moratória, se não chega, aí a gente vê. Mas a gente deseja isso, né? Daqui a 20 anos a gente esteja aí conversando, e que essa moçada que está chegando agora, né? Essa moçada aqui, né? Que é esperto, que ela fala que precisa pôr a mão na charrua e não tem medo não, né? Nós estamos na retaguarda agora, né? A gente não tem medo. Em relação à idade, eu não estou falando, Não, aqui o negócio se somar também. Melhor não. A gente vai somar, começa 1000, é melhor não. Não, é. Vamos largar de mão disso, né? Você fica tranquilo, o Enéas está com quase 90, É, e o moratório de mais 10? Não, só o Inês é 80, não é? 87? 87? Nossa! Então vamos ler, vamos ler o Evangelho. Então, gente, nós vamos abrir aqui, capítulo 16, não se pode ser filho a Deus é mamon, utilidade providencial da riqueza. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua diante da ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até a esse sacrifício. A proposição que Jesus fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade, não há salvação. Muito bem, senhor Tadeu. Seja bem-vindo à nossa casa. Mané, vem sentar aqui, Mané. Vem dar força pro Tadeu aqui. Aqui eu faço a introdução, igual fez do Evangelho, né? Vou falar um pouquinho, mas vocês vão a introdução. Quem fala muito é o Mané. Ele tem o dom da palavra, viu? Ele tem o dom da palavra. Senta aí, pra mim não sei. Gente, bom dia para vocês. Um prazer muito grande participar desse banquete aí, né? A Marta, né, que preparou um banquete espiritual para nós, né? Começando aí com o nosso companheiro, Marlene também, faz a gente levitar com as mensagens, né? Então nós vamos falar um pouquinho de trabalho, porque a doutrina nossa, ela resume em duas partes, estudo e trabalho. Né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre o trabalho voluntário, e para falar um pouquinho de trabalho, eu quero fazer essa poesia que eu recebi em 80, 42 anos, vai fazer 43, pelo Espírito de Lázaro, ela é intitulada Trabalho.
ela começa dizendo assim: no esforço do trabalhador nasce uma fé cristalina, convertendo o trabalho numa esperança divina. Trabalhando se constrói um porvir cheio de luz, prateando a imensidão na estrada com Jesus. O trabalho em breve se formará na terra um novo mundo e repartindo com todos o sentimento profundo. Não faças do trabalho palavra linda, mas vã. Cultiva esta semente para os frutos do amanhã. O trabalho acende a luz onde não existe a claridade. É o canal cósmico do Cristo, trazendo em nós força e bondade. Trabalhar constantemente, servir sem desanimar, pela vitória do bem, a coragem de lutar. Vem descendo lá do alto uma chuva de amor. Trabalho, 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 é vida em esplendor. É o trabalho do Cristo, né? Bate todo dia na porta dos nossos corações, nos convidando para o trabalho. E as oportunidades são imensuráveis. Nós não podemos reclamar das oportunidades. Os benfeitores falam que cada passo que nós damos, cada esquina que nós viramos, tem uma enxadinha nos convidando para carpir esse abençoado terreno, que é o terreno do nosso coração. Terra fértil, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com alegria, dá frutos, né? Dá frutos, é uma semente que transforma muitas das vezes numa árvore frondosa, cheia de galhos, de folhas, de flores e de muitos frutos. E a gente tem que estar todo dia tentando despertar essa consciência nossa da importância do trabalho em favor de nós mesmos. Porque às vezes a gente vai trabalhar numa casa, eu estou ajudando fulano, estou lá na Marta, ajudando a Marta, a gente não ajuda a Marta, ou nem na casa do caminho ajudando o Tadeu. Quando a gente vai para o trabalho, está ajudando a si mesmo. A caridade beneficia mais quem a pratica do que aquele que a recebe. Nós temos que aprender isso, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar numa casa para ajudar a pessoa, né, que está na casa e não é nada. O beneficiado maior somos nós, né? E a gente tem que estar todo dia trabalhando essa consciência de sentir o tanto que o trabalho é abençoado, né? Esse trabalho do bem, a gente valorizar mais esse trabalho e ser aquele trabalhador sincero do Cristo, aquele trabalhador que tem um pouco, coloca sempre uma pitadinha de renúncia, porque o trabalhador sincero do Cristo, ele tem que colocar todo dia uma pitadinha de renúncia no trabalho. O trabalho exige um pouquinho de renúncia, né? O trabalho exige um pouquinho de sacrifício, né? Porque quem é trabalhador sincero do Cristo dificilmente vai conseguir servir a dois deuses. A dois deuses não é que a gente não tem que ganhar o dinheiro, que não tem que sobreviver e até que não possa ficar rico, né? Mas assim, ser sincero ao trabalho, a Deus, né? A caridade, o bem maior, né? Porque quando a gente fica muito servindo a Mamon, é aquele momento que a gente está muito materialista. E quando a gente está muito materialista, o trabalho não fica completo. Então, a gente às vezes faz o trabalho, mas o trabalho não está dentro de nós, né? Que nós possamos aí despertar todo dia essa consciência da importância do trabalho. E não perder as oportunidades, né? São imensuráveis as oportunidades, né? De trabalhar. E uma casa como essa, simples, né? Mas que tem aí está com as portas abertas para o trabalho, né? Que as pessoas possam entender essa função do trabalho. E é tão importante quando tem uma porta dessa aberta, né? Para a gente aproximar. A Casa do Caminho, né, em Araxá, 42 anos, né?
abriu tantas oportunidades, imagina 42 anos de porta aberta para os voluntários, né? A gente estava contando com a Marta, há 30 anos atrás, o trabalho voluntário é muito forte, né? A gente trabalhou 15 anos na casa só com voluntário, já tinha virado um hospital, né? A gente começou a registrar a carteira na Casa do Caminho depois de 15 anos. Trabalhou 15 anos só com voluntários. Naquela época já tinha aí 40 pacientes, né, acamados. Hoje os voluntários minimou bastante, né? As pessoas hoje não tá despertando como antes, mas ainda tem muitas pessoas de boa vontade, né? E que nós estamos aí empenhados, continuando e estimulando as pessoas mais jovens. Nós já estamos com uma certa idade, eu não, mas o Mané, a Marta, né? Uma certa idade, o Zé, a Marlene, né? O Enésio não, o Enésio é mais jovem ainda, né? Mas aí, o importante é estimulando as pessoas jovens, né? A mostrar para eles tanto que isso é importante, né? Eu tenho uma pequena experiência, eu fiz 60 anos de trabalho, comecei com 8 anos, né? Minha mãe fazia esse trabalho nas periferias, dava banho nos doentes, limpar as mazelas, e com 8 anos ela me levava para as periferias. Os vizinhos achavam que ela era louca, né? Os vizinhos eram tudo contra, porque eu com 8 anos, né? Sarampo, varicela, catapora, eu lembro da tuberculose, né? Então, periferia era muito medo, né? Os excluídos mesmo. Minha mãe estava no meio daquele povo, né? Eu com 8 anos era o secretário. Ela dava o banho nas feridas, naquelas úlceras, né? E eu fazia, ela levava os panos já tudo limpinho, os pedacinhos de pano, eu gostava de passar o pano, a tirinha, e dar o laço na tirinha com 8 anos. Então, eu tinha o prazer de fazer isso, né? Eu segurava a perna para ela lavar e depois ela enrolava aquele pano, que não era nem esse curativo normal de hoje, né? E eu gostava de passar a tirinha e dar aquele laço, né, na tirinha, né? 8 anos de idade. E tomei gosto nessa época e não parei mais, né? Aí fez 60 anos de trabalho, né? E que é muito pouco, não é nada, né? A gente tem que continuar trabalhando aí com eternidade, né? Mas é muito gostoso que vocês têm aí muito estímulo todo dia para trabalhar, né? Independente de idade, a gente está brincando com idade, nós temos que estimular os jovens também, mas a gente quando trabalha não tem muito tempo para as doenças, né? As nossas doenças vêm muito das nossas prisões mentais, das nossas prisões emocionais, e quando a gente trabalha, o trabalho absorve esses males, os males da alma, né? E aí a gente tem que agradecer a Deus e pegar firme no trabalho, e ser fiel no trabalho, ou seja, tem que ter voluntário, fiel, que abraça o trabalho e que vai sentir todo dia que ali o benefício é para ele próprio. O trabalho é para a gente próprio. A gente não faz para receber, mas não adianta, é para o nosso bem, é para o nosso equilíbrio, né? E que nós possamos aí ter todo dia essa consciência e abraçar a causa, né? O Sérgio aí, a Marlene, quantos anos está cantando aí para a espiritualidade, né? Firme e forte, né? E contínuo, né? Convidou, você está ali, né? Acompanhando você também. Mas isso é muito importante, essa persistência no trabalho, né? Às vezes, a coisa pequena, às vezes, do dia a dia, às vezes pode tirar a gente do caminho, né? Focar no trabalho, né? Porque as coisas materiais, o bem tem esses problemas. Se a gente não focar nele, a gente às vezes começa a desviar do caminho, ou deixar de fazer o trabalho por causa de coisas às vezes tão sem sentido, né? Dar esse valor no trabalho, isso é muito importante, né? Que a gente, o Chico falava, se deseja fazer o bem, não pensa em facilidade. Então tem uma alta força negativa que tenta às vezes tirar a gente do caminho, tenta às vezes tirar a nossa atenção do trabalho, ou até trazer um certo desânimo de certos dias para a gente não trabalhar. Então nós temos que estar atentos para ser aí firme e forte no trabalho, tá?
Eu só estou fazendo a introdução, porque quem vai falar mesmo bonito é esse dom. Mas é mais esse convite para o trabalho. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Mateus, não vou fazer a pergunta, não. Só vou dizer a senhora uma coisa. Quando eu te conheci, você tinha aproximadamente seus 17 anos. E a coisa que eu nunca esqueci na minha vida é que eu fui à sua casa e lá se procurei a Celeste. Hoje eu me feliz. Eu falei, por que, Tadeu? Eu consegui colocar uma porta divisória entre o quarto das mulheres e dos homens. Você é contra disso. Eu falei, cadê a porta? Você era um saco de de batata, você confeccionou uma porta, um saco de batata. Eu voltou aqui. Você estava feliz por isso? Aí mostrei para Isso é minha 17 anos. Aí mostrei para minha irmã, falei, olha, ela falou, mas você não está normal da cabeça não. Pelo amor de Deus. Minha irmã deu um incentivo para mim nesse dia, tá? Eu coloquei aquele negócio. Aí fiz a gente faz umas pregazinhas, ficou pensando uma cortina, fiquei muito entusiasmo com aquilo, né? Minha irmã olhou e falou, não está normal da cabeça, meu irmão. Entendeu? E a família contra na época, né? A família nunca que apoia, né? Aí minha irmã me deu um chá, né? Os anos, né? Porque eu não estava normal da cabeça, eu estava numa felicidade com aquela cortina, né? Aí a gente ganhou aqueles sacos, né, de ração, né? Aí a gente lavou bem lavadinho, fez aquelas, né? E ficou chique, comeu um gosto, ficou maravilhoso, né? Aí eu 17 anos mais ou menos, né, Tadeu? Oi? Cara, você tinha uns 17 anos mais ou menos. Tinha uns 17 anos. É. Aí, nesses 42 anos é muita história, né, gente? Vai que passa, né? E tudo de aprendizado, né? E o tanto que o trabalho ensina pra gente, o tanto que a gente aprende, né? No trabalho, lidando com as pessoas mais necessitadas. Principalmente eu que lidei uma vida toda com pessoas acamadas, né? Tadeu, posso, assim, contar para você, não sei se você está lembrado de mim? Acho que não. Acho que não. Foi em 84, 85, por aí, quando eu ia lá no Allan Kardec, lá na Gismarina. Na Gismarina. Lembra? É. Então nós tínhamos um trabalho também muito bonito. Sabe? Isso. Trabalho de cura, É. junto com o Constantino. Isso. Ah, verdade. Lembrei do Constantino. Então, e quando nós saímos de lá, a gente sempre passava lá na tua casa e eu ficava olhando ali aquela casinha simples, de terra batida, como aquele senhor acabou de dizer agora, de cortina, eu ficava analisando aquilo, eu estava assim, há pouco tempo na doutrina, que eu estava com 20 e poucos anos, como você tem, acho que a diferença não é muito grande, mas eu ficava analisando aquilo e vinha para casa pensando como é que podia ser um tratamento daquelas pessoas que estavam ali, aqueles senhores acamados, e você ali zelando dele. Aquilo serviu muito de exemplo para mim me deu uma força muito grande para mim continuar na doutrina e entender certas coisas que estavam acontecendo ali que eu não entendia. Então hoje eu agradeço muito a você, porque você foi para mim um exemplo, certo? Assim, eu tive muito conhecimento através de você. Eu agradeço muito. E eu falei, hoje eu não posso estar lá no cantinho para poder dar um abraço no meu irmão Tadeu. Obrigado. Viu? E a casa Está aqui a minha vivência. Obrigado. Muito E a obrigado. Casa do Caminho despertou milhares de corações para o trabalho, né? Nesses 42 anos, né? Esses depoimentos que está fazendo hoje, a gente recebe eles constantemente, né? Principalmente quando a gente sai ali da Casa do Caminho, aí as pessoas começam a falar, ó, a Casa do Caminho me estimulou a fazer o bem, a ir para o trabalho, né? Então a Casa do Caminho estimulou tanta gente, né? E não só a Casa do Caminho, todo o trabalho, né? O Emanuel lá de Conquista, né? E toda a obra, né? Vai estimulando as outras pessoas, vai dando, vai tocando o coração das pessoas, né? Para fazer o bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu conheço a história da sua mãe pelo livro, né? Que você falasse um pouquinho dessa questão da gente se fazer acompanhar pelos filhos. Nós somos muitos voluntários que estamos sempre com os nossos filhos nas tarefas. Eu queria que você falasse sobre isso pra gente, sobre esse tocar o coração da criança na vivência no trabalho. Pois é muito importante, viu, gente? Quando a gente fala que os voluntários estão minguando, né? Pode falar que está acabando, mas, né?
tá ficando um pouco mais difícil, né? Eu acho que tem que estimular os filhos, sabe? Levar para evangelização, mas assim, de vez em quando dar uma voltinha que eles num asilo, numa creche, mostrar para eles que é importante, né? Participar também da vida dessas pessoas, né? Hoje a gente não vê os pais fazer isso mais com os filhos, né? A gente Eu acho tenta, né? Convida. né, Eles falam assim, os meninos atrapalham, não atrapalha não, Não vou atrapalha levar. não, eles e a tomam gente gosto aí. acaba- Eu tomei gosto com 8 anos de idade, de dar aquele lacinho no machucado da perna da pessoa, né? Então, quer dizer, eu acho que cedo que começa o dia, né? Acho que os pais têm que estimular os filhos. É lógico, eu acho que a parte do pai, ele faz aqui, depois se o filho não continuar, ele fez a parte dele, né? Porque eu acho que tem que dar esse estímulo enquanto está pequeno. E depois fica grande, aí começa, né, a sentir essa vontade de aproveitar a vida, de curtir o mundo, né? E aí vai, né? Acaba não abraçando, não sentindo esse gosto do trabalho, né? Eu acho que é importante a pergunta sua, os pais estimular, né? Os filhos, né? Se os filhos depois não continuar, pelo menos fez sua parte, tá? E a gente quer agradecer você, a tolerância de tantas noites, dar o pouso para ele e incentivar a música. Quantas vezes você incentivou o Sérgio lá com o coral lá? O Sérgio vendia, você era Peça de ele era vendedor, né? E ele chegou na casa, precisava de dormir lá, porque ele dormia em Araxá, né? Para fazer as vendas. E eu não tinha lugar para ele dormir, porque ele dormia na psiquiatria. Eu dormia. Mas ele ia toda semana dormir na psiquiatria. Esse coitado, porque os doentes gritavam a noite inteira, né? E ele dormia nada, né? Só fazia que dormia. Aquelas portas não fechavam, Nessa época era o hospital fechado. eu falava tudo bem feito, não deixa entrar. Naquela época, ali, internado ali, já era 40 pacientes, né? Tudo esquizofrênico, imagina, né? E aí o Sérgio ia dormir lá, era um lugar que tinha, eu não dormir na praça, eu tinha que dormir na praça. Mas ele gostava. Com os meninos lá, né? Na música. Gostou muito. Você falava muito da mim. Tem saudade daquela música. Não dos medos, né? Não dos medos, né? Então tá, agora eu vou passar por um meio lá, porque vai falar um pouquinho dele. Quero agradecer a oportunidade, viu? Estou muito feliz desse banquete hoje aí. A Márcia convidou, me falou que quer, então eu vim, eu não pensei que fosse assim dessa forma, um presente. Tá? Não, falei até demais. Eu vou dar um abraço a vocês, viu, gente? Precisado, viu? Sérgio, canta mais um pouquinho. Aí, canta um pouco a Canta mais uma, 2 músicas. Porque senão o mané do espírito. Ai, cadê o calor? Gente, esses dois aqui são grandes incentivadores nossos de muitos anos. A gente acompanha muito a tarefa também lá do irmão, que é uma tarefa maravilhosa. Vocês têm que ir lá para conhecer as duas tarefas, tanto do Tadeu como do Evandro. É maravilhoso, vocês vão adorar a tarefa que ele realiza lá em Conquista e no Tadeu e Araxá. A Fabiola está pedindo para cantar Gratidão a Deus. Essa é uma das canções que a gente usa há muitos anos no trabalho da leitura. João Cabete. Quando a sombra da tristeza cobrir meus sonhos de leitura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando
súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em terra, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar. Deixe de chorar, ou volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos. Ô, Rinaldo, você não canta também, você? E muito. Pra nós, pra gente. Canta uma. Vem cá, nós estamos convidando, você canta. Mas o Gutenberg nem canta? Não. É ele mesmo, é ele mesmo. Pede qualquer coisa mesmo para Os cantores. No Brasil tem um violão, esse aqui paga só aqui de violão. Porque o Aguinaldo é nosso companheiro de estudo. Mas a gente nunca escutou ele cantando, pelo menos Eu também não. Agora, meu nome é Aguinaldo, obrigado pelo convite. Viu? Eu também Agora quem sou eu, né? Eu preciso aqui. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, escutai nosso pranto, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Jesus, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Quantos anos de música? Música só.
Então, já que é homenagem ao Chico, Cruzeirão que ele tem? é bom que você abra isso assim. Tem um cruzeirão. Não, mas tem um pedido especial que está presente. Senhor Mariano. Olha, não sei saber isso. Eu sou acostumado a cantar no caderninho, né? Aí quando você vai cantar assim. Então o Sérgio, fizeram uma homenagem ao Chico. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico em missão de amor, trabalhou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cisco era Chico. O semeador de luz, o Evangelho expandir, as mãezinhas consolou, pão e água repartir. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz da terra e do céu. Porque aqui tá muito. Ele fica meio. Né? Obrigado pelo elogio. Obrigado pelo elogio. Mas você não canta, mas não canta. Obrigado, Sérgio. Agora é você. Mas sai. Foi igual a Marta falou, falar alguma coisa depois do Tadeu é meio complicado, né? Já falou bastante. Mas eu estava pensando aqui, uma cena que, na conversa aqui, eu lembrei que eu falei, Eurípides Barçanufo, com suas atividades lá em Sacramento, ele pegava seus alunos e colocava lá para tomar conta dos obsediados, né? Põe os alunos tomar conta do obsediado para dar tarefa, porque jovem, para desenvolver neles uma capacidade de raciocínio, de fé. O senhor Mariano na Santa Maria foi obsediado dentro de um paiol de milho, colocar os filhos, passar a noite tomando conta do obsediado.
para poder desenvolver alguma coisa. E o Sérgio, Tadeu, pois ele é no psiquiatra, para estimular a fé, que o Sérgio tinha que rezar para o psiquiatra não entrar lá. Mané, quando eu comecei a falar do Evangelho, funciona. Eu quero te falar que funciona. Quando eu comecei a falar do Evangelho, eu comecei a falar do Evangelho sob orientação do Dr. Elis Barbosa. Aí ele me convidou para falar, para estudar, falar um pouco do Evangelho no sanatório. E eu fui, eu achava que ia ser igual lá no centro. Aí eu cheguei lá na sala assim, e o enfermeiro me pôs pra dentro e falou, pode falar. Aí eu abri o Evangelho, comecei, aí um lado, você mora aqui? Ai, meu Deus. Aí o outro chorou, o outro riu, a outra falou, não sei o quê, virou camarquia. E eu fiquei lá e falei, nossa, que isso, né? Aí eu fui contar pra ele. Doutor Elis, eu lá o senhor falou aqui na quarta-feira, fazer o Evangelho, 15 minutinhos, né? Só que não deu certo não. Eu falava, gritava, chorava, e uma coisa doida, ele olhou pra minha cara, você quer um palco? Então vai lá e fala, mas sim senhor. Aí eu fiquei muitos anos falando, aí eu não importava mais também não, né? Um dia, então funciona. Funciona. O Sérgio depois acostumou também com os gritos. Mas funciona, tá vendo? Daí pra frente a gente já não estranha mais nenhum. Porque Deus está falando de trabalho, isso é uma realidade, que o pessoal tem hora que acha que vai pegar tudo prontinho. O trabalho do Tadeu estava lá, uma maravilha. Nós vamos lá hoje ver o trabalho do Tadeu, uma maravilha, mas de onde veio? Como é que surgiu o trabalho lá? O Jerônimo Candim fundou lá a Palmelo, uma instituição. Mas Jerônimo Candim conheceu uma mulher obsediada lá na Santa Maria, vigiando ela. Junto com eu em Paysandu. E o seu trabalho? Como que começou? O meu não teve jeitão, né? O meu até hoje não começou. E aí a gente fica observando a respeito do trabalho, porque a gente fica olhando esse pessoal que já está nas atividades, a gente fica pensando, mas a pessoa, da onde começou o trabalho daquelas pessoas, como foi, né? Como a Marcia da Hanna aqui, a exposição do Evangelho, aquele processo para que a pessoa adquire, como diz, o Sérgio cantou, mas em compensação tem que desenvolver a fé lá, a confiança na espiritualidade. Aprender a rezar. Porque nós estamos vivendo esses momentos muitas vezes, constantemente na nossa vida. Porque o trabalho, muitas vezes nós falamos do trabalho pronto, daqueles que já iniciou, porque igual Santa Maria, como é que o senhor Mariano começou um trabalho na Santa Maria e depois ele dava passo em obsediado, aqueles obsediados ficavam curados e o pessoal começou a ir buscar ele e ele não tinha onde pôr esse pessoal? E aí levava aquelas casas, falava, vai para a casa do pessoal que morava na Santa Maria, para os colônios. Pessoal que era ali, os trabalhadores ali, que se tornou espírita, que se tornaram, não tinha muito conhecimento da doutrina, nada. Aí a pessoa ia para lá obsediada, não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha nada. Ia para onde? Ia para a casa daquele pessoal. Aí aquele pessoal, o senhor Mariano pedia para eles acolherem aqueles obsediados. Aí a pessoa não tinha pouco conhecimento da doutrina. Livros eram raros para poder estudar. E aí punha dentro de casa uma pessoa obsediada para tomar conta a noite inteira. Mas isso fluiu o quê? A fé, a confiança, o esforço de cada um, que começou a doutrina se estruturar. Porque a gente, igual hoje ouvimos várias pessoas comentando sobre a Maria Cantora, o trabalho da Maria Cantora.
Maria Cantora não tinha nada, chegava na casa dela, era a casinha dela, uma mesinha, uns caixotes de madeira para sentar, que vinha querosene, né? Isso é na época do Sérgio, do Tadeu, né? Os caixotes de querosene que vinha, e elas punham aquele caixote de querosene, forrava ele com um tapete que elas faziam de pano, para a pessoa sentar ali na sala, e ela ficava ali na sala. E a pessoa chegava para conversar com ela, e a gente muitas vezes pensava, o que a Maria Cantora tem para oferecer? Sentimento. Porque o que falta para nós muitas vezes no trabalho nosso? Sentimento. Por que o senhor Mariano desenvolveu naquele pessoal ali? Sentimento. Sentimento através da dor daquelas pessoas que estavam ali passando. Sentimento, como desenvolveu Eurico pelos seus alunos, aqueles sofredores. Porque nós não adianta conhecer a teoria do Evangelho. Se nós não tiver sentimento, nada para nós vale. De toda a riqueza que nós possuímos, como traz o Evangelho, se nós não tivermos sentimento desenvolvido, que é a maior riqueza que nós possuímos, nós não conseguimos estruturar nada na vida. Então, o nosso trabalho em si é desenvolver o sentimento. O Tadeu aqui foi questionado sobre a respeito do filho. Ué, se nós não desenvolver no nosso filho o sentimento, nós vamos desenvolver o quê? Ah, mas ele não quer, mas ele não pode, mas nós não desenvolvemos nele. Ter filho é uma coisa, criar filho é outra coisa. Porque nós criamos com sentimento de amor. Nós criamos com ideal de objetivo de luz, de esperança na vida futura nossa. Então nós precisamos aprender a criar sentimento, a gerar sentimento, a construir sentimento. A Maria Cantora não tinha nada, mas ela oferecia sentimento. As pessoas buscavam nela a palavra que era transformada em sentimento. E esse sentimento muitas vezes está faltando no nosso trabalho, de abraçar uma causa com sentimentos e objetivos luminares, para nós alcançarmos algo no amanhã melhor. Porque o senhor Mariano não tiver desenvolvido sentimento daqueles cooperadores dele aqui, naquela turma, que estavam em volta dele ali, ele não tinha alcançado os objetivos que desenvolveu. E isso nós encontramos aqui em Uberaba, na Maria Modesta, que trabalhou com o Chico, com Eurico Paissanufo, com o Chico. Nós vamos ver o sentimento que Chico Xavier desenvolveu nos tantos corações. Porque nós só lembramos da nossa mãe em nossa vida, porque ela desenvolveu o sentimento em nós. Porque se ela não tivesse desenvolvido o sentimento em nós, ela era esquecida. Porque nós buscamos as pessoas que desenvolveram o sentimento. Então esse sentimento pelo trabalho, esse sentimento pela vida, esse sentimento para que nós nos tornemos criaturas melhores, isso depende muito de nossa condição de fazermos que nossa vida seja melhor. De que nossa vida possa alcançar algo mais. Porque nós todos estamos na terra aprendendo a amar. Nós todos estamos na terra e aprendendo a amar. E se nós não desenvolver o amor em nós, para que as pessoas nos liguem a nós por essa bagagem infinita de esperança, nós ficamos perdidos. Porque o trabalho que o Tadeu desenvolveu em Araxá e tem desenvolvido, tem tocado tanta gente por toda parte. O trabalho que a Egorina desenvolveu em Sacramento, porque a Egorina, nós olhávamos a Egorina como uma médium que saiu do corpo, que desenhou o nosso lar, etc e tal. Mas a sensibilidade da Egorina, a ternura da Egorina, a fé da Nizinha, para quem o conheceu ali, viu e sentiu aquela criatura do qual fez um trabalho magnífico. Porque nós falamos por que a Egorina se tornou conhecida praticamente no Brasil inteiro ou no mundo, em várias partes. O que a Egorina tinha do trabalho social ali? A Egorina construiu aquele casa assistencial lá,
o hospital lá na Santa Maria, já com 70 e tantos anos de idade. Como diz, não conseguiu nem ver funcionando direito. Mas até aí, ela já estava conhecida pelo trabalho de quê? Pela ternura, pelo aquilo que ela envolveu. Então nós, muitas vezes, estamos faltando esse construir nosso interior, esse tirar de nós o que nós podemos passar para os outros, que é esse sentimento que nós, muitas vezes, não desenvolvemos em benefício daqueles que nos procuram, como a Egorina, o Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Ah, mas eles se tornaram eles porque trabalharam. E trabalharam aquilo que eles possuíam neles mesmos. Porque senão eles não tinham. Eles tinham perdido, como muitos médios que trabalharam com eles se perderam. Por quê? Porque cruzaram os braços e achou difícil caminhar para frente. Uma vez a Egorina teve no Chico, chegou lá, virou assim para mim e falou: o Chico mandou te falar, porque a gente ia ali no Chico um pouquinho, saía, e a Egorina sempre, o Chico chamava ela, e ela tinha um contato maior com o Chico, e o Chico falava que a gente era o menino das meninas, ele chamava ela de menina, o Anésio sabe disso, né? Que era Anésio, não, mas é Anésio, viu, gente? E ele pegou, mandou me falar assim, que a gente está numa estrada. E nessa estrada nós estamos com companheiros que vão nos acompanhar. Outros vão ficar à margem da estrada. Alguns outros vão encontrar com nós e vai seguir com nós. Mas que nosso objetivo deve ser o Cristo. E trabalhar pelo Cristo. Então a gente tem que ter o Cristo como objetivo, trabalhar para o Cristo e desenvolver esse sentimento que é os que as pessoas estão buscando. Que buscaram na Egorina, que buscaram no Chico, que buscaram na Maria Cantora, porque a Maria Cantora se tornou conhecida depois que desencarnou e depois que a Maria Cuiabana desencarnou. Porque ela curava as pessoas, virava assim: ah, mas eu vou contar para os outros, se você contar a doença, volta. Ela curava rancelia, tuberculose, na época era doença que não tinha cura. Aí ela falava para a pessoa: não, se você contar, vai voltar a doença. A pessoa ia contar, mas não contava. Não contava porque tinha medo da doença voltar. Então ela não tornou-se conhecida na popularidade no meio espírita na época e tal. Muita gente o procurava, tinha uma mediunidade extraordinária, mas só depois que desencarnou que a Maria Cuiabana passou a relatar aquela vivência dela com ela, né? E alguns casos que a gente já tinha conhecimento, que a Maria Cuiabana contava para a gente, quando a gente conversava muito com ela contava os casos ali, depois que acontecia com as duas. Mas a vida da Maria Cantora foi uma vida simplesmente de doação de sentimentos. E o trabalho que a gente realizou, tem realizado em Conquista, é a sequência do trabalho daqueles que vieram antes de nós. Porque eu, como sou bem mais novo do que o Tadeu, bem mais novo do que várias gente aqui, eu aprendi lá. Convivi com a Egorina, conheci o João Nunes, conheci o Zé Paulo, conheci vários, o Sr. Joaquim Cassiano, que muitas vezes conversei com o Sr. Joaquim Cassiano aqui em Uberaba. Então, quer dizer, conheci vários médios, porque eu tinha curiosidade. E eu sempre encontrava com esse pessoal e ficava analisando como que eles desenvolviam esse trabalho. O Tadeu, eu aprendi muito com ele, né? Ele tem me ensinado ainda as atividades ainda. A cabeça é ruim, mas um dia eu vou conseguir aprender mais, porque o trabalho que a gente realiza lá é um trabalho que vem daqueles que vieram ali em Conquista do passado. Porque o que acontece? Sacramento, Santa Maria e Conquista deixou uma raiz de pessoas assim com muitos problemas espirituais e problemas materiais. Por quê? Eurípides era o maior médium de cura existente então naquela região.
O senhor Mariano, na época, não se... obsessão era uma doença incurável. Não tinha medicamento, não tinha tratamento na medicina. O pessoal ia para lá para tratar. Chegavam lá, aqueles, tanto problema espiritual quanto problema físico, que as pessoas acabavam alojando ali, na região. Então as raízes hereditárias dos problemas mentais acabaram se ficando e estão lá. Então a gente encontra muitos problemas, tanto os espirituais como os físicos, porque faz parte da reencarnação, né? E aí continuou. E a gente fica observando muitas vezes esse tipo de coisa que está ali. Porque o pessoal ia para lá para tratar uma condição muito precária. E ali ficavam. E continuaram ligados ali. E a Dona Maria Cantora foi uma das que ficou depois para amparar esse pessoal. Ela, o seu Gardino na Guaxima, depois o seu Gardino mudou aqui para Uberaba, e a Dona Maria Cantora que ficou nas atividades ali, acolhendo aquele pessoal mais necessitado, aquele pessoal com maior problemas, com maior dificuldade. Então o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que a gente fica olhando nas experiências desses que serviram. E a gente, como diz, vê a luta deles para desenvolver no outro sentimento. Porque trabalho sem sentimento. Tá bom, só uma observação. A gente estava falando de criança, a gente sabe que a evangelização da criança e do jovem hoje está ficando tão difícil, né? O Emanuel, nós chamamos de Emanuel, chamamos de Mané, ele tem um nome bonito, Emmanuel, né? E nós chamamos de Mané. O trabalho de evangelização dele, da criança e do jovem, é impressionante. Não tem, né? Tamanho, né? Tanto de criança e jovem, porque a cidade é muito pequenininha, né? Mas o volume de jovem e de criança ali né? É um trabalho assim admirável, né? Então o Emmanuel hoje estimula essas crianças, esses jovens, e não tem um trabalho de evangelização de crianças e jovens pelo tamanho da cidade, né? Porque está ficando difícil, né, a evangelização de crianças e jovens, né? A captar esses jovens, essas crianças não está fácil, né? E ele faz esse milagre em conquista, né? Que a gente não sabe como. Ele podia até explicar como é que faz. É uma coisa, Mas você pegando as crianças e jovens, massa, né? Questão central. O pessoal os pais estão sendo obrigados a trazer porque depressão, coisa, cada vez mais cedo. Aí não levou o amor, leva na dor, né? Não tá fácil, né? Aí leva na dor, aí chega no sofrimento, a dor, e aí é complicado, porque é um milagre, né? Não tem. Vai ter que trabalhar. Tá bom, você vai falar. Você não vai dar cola para nós? Ele não vai dar cola para nós? Dessas crianças que você acolhe, Não? você estava falando de vários métodos de cura, principalmente naquela região ali. Aí aparece alguns com esses dons mediúnicos de cura ou simplesmente a doutrinação ali, ou de vez em quando você constata em alguns assim, dá uma continuidade, né? Não, de vez em quando aparece. De vez em quando tem algumas crianças que a gente percebe que ela já traz aquela mediunidade e tem uns que traz com naturalidade. Porque o que acontece? O Tadeu está falando negócio das crianças. Eu, graças a Deus, aconteceu uma coisa na vida que foi interessante de certa forma, que a gente vê que é uma coisa que a espiritualidade nos caminha. Quando desmancharam o centro da Maria Cantora, que ela desencarnou em 78, quando foi em 82 por aí, desmanchou o centro dela para construir um albergue noturno, que um companheiro nosso lá desejava que fosse construído um albergue noturno na cidade. Que não fluiu, porque a cidade é muito pequena, então não tem andarim, não tem. E aí
nós tínhamos um trabalho no centro espírita com crianças, já evangelização, mas só filhos de pais espíritas. Nós levou o trabalho para, na época, o albergue. E começamos o trabalho. E tinha um companheiro nosso que ele era espírita e fazia muito movimento na cidade. Tinha uma pessoa doente, ele fazia campanha, fazia rifa, aqueles negócios, pedia o juiz, o promotor para fazer rifa, fazia rifa, aqueles trem, para ajudar a pessoa. E quando foi um dia, ele chegou na cidade lá e chamou a meninada para ir lá para casa. Ele chegou lá na casa esse dia, e nós inauguramos em maio, no segundo domingo. No quarto domingo, ele chegou lá com esse monte de menino. Nós não tinha fogão, não tinha panela, não tinha nada de que ia ter sopa lá. Nós temos que sair na hora atrás depois para poder fazer o almoço, a sopa lá no começo. Começamos com sopa, depois nós estamos com o almoço. E esses meninos encheram a casa e começou a frequentar a casa. E depois, nesse intervalo aí, na época eu fui trabalhar na prefeitura. Eu sou formado em magistério, nunca exerci, mas formei em magistério e o prefeito me chamou para trabalhar na prefeitura. Eu fui trabalhar na prefeitura e o prefeito na época inaugurou uma creche e me pediu para participar, trabalhar na creche. Eu trabalhei nessa creche 18 anos só. Os meninos da creche me acompanhavam para a casa espírita. Eu tive problema depois com a própria igreja, porque o padre que foi para lá disse que eu estava transformando a cidade numa cidade espírita e fez eu me tirar da creche. Senão eu ia ter problema. Foi tão sério uma época que no rádio falando da prefeitura, o padre criticava os irmãos, né? Que era o Jonathan do Chico e eu. Criticava nós dois. E aí esses meninos... ao mesmo tempo falei propaganda também. Então aí esses meninos iam para a casa espírita, acabou me acompanhando da creche, porque aí a gente recebia recursos na casa espírita e dava para ajudar os meninos com roupa, calçado, brinquedos, etc. E tal. Esses meninos hoje já estão todos com 40, já têm filhos. E eles nos acompanhou na fase de infância. Muitos deles não tinham pai, muitos eram do norte. Inclusive tem uma cidade no norte, Serra Talhada, que tem um rapaz que fala, você é conhecido, eu nunca fui lá. Falou, mas lá o povo fala você. Eu não sei, porque eles iam para a conquista e não levava nada. Chegava lá, a gente acabava envolvendo. Então hoje a nossa evangelização são muitos dos meninos que foram alunos lá. Porque hoje a casa é dirigida pelos alunos dela, por aqueles que foram alunos de evangelização. Porque a casa assistencial, quem dirige ela é a mocidade espírita. Então a parte da mocidade, toda a casa assistencial está toda entregue na mão da mocidade. Então os meninos, a maioria hoje, está na mão desse pessoal espírita. E entre eles a gente sabe, né? Aí vem os processos dos fenômenos mediúnicos. Que a gente tem uns que já falam, tem que trabalhar porque a mediunidade vai aflorar mesmo. E como teve aqueles meninos que a gente falava para eles que eles iam estar trabalhando na casa hoje, porque estão com a mediunidade, não teve jeito para onde ir, né? Tem uns que... Agora Conquista tem uma dificuldade muito com o jovem, porque é uma cidade pequena que não tem serviço. Então chegou uma fase de trabalhar, tem que sair para fora. Então hoje tem menino que participou da casa para todo lado. Aí eles ficam cobrando da gente para ir na casa onde eles trabalham da cidade, falam, não tem jeito, não tem como ir, não tem. É uma parte bonita também que 90% desses jovens ele estimulou a fazer faculdade, porque o jovem é muito carente, né? 90% que fez faculdade. Hoje tudo tem seu trabalho, tem, né? Tudo encaminhado, né? O castigo que dá para eles é a faculdade. É no pé, né? E faz faculdade. Porque às vezes essas crianças às vezes não fazem faculdade, né? Sem estímulo, sem oportunidade, né? O Emanuel ali 90% ou mais fizeram faculdade. Está tudo bem encaminhado. E teve muito caso interessante, que era o seguinte, que a família não era espírita, que o menino era da creche, ele nos acompanhou para a instituição e depois acabou levando a família.
Tem família hoje lá que não era espírita, não frequentava a casa espírita, e hoje frequenta a casa espírita, trabalha dentro da casa espírita, porque o Tadeu falando de voluntário mais a Marta, nós temos em Conquista 3 casas espíritas, que é o Centro Eurípides Barçanufo, a Casa Assistencial São Vicente de Paulo e o Grupo Maria Cantora, dentro da cidade. Temos Jubaí, que é o Grupo Paulo Assunção, e temos Guaxima, que é o grupo, que é o primeiro centro espírita do município de Conquista, Fé e Amor. Fé e Caridade, aliás. E aí, nós não temos nem um funcionário. São todo trabalho desenvolvido voluntário. Todo voluntário. Nós temos a janta, nós temos o almoço, tem a limpeza que o pessoal se junta, um grupo de mulher para fazer. Temos as atividades com as crianças, todo voluntário. Então nós temos ainda, estamos conseguindo manter uma união entre as 3 casas, a equipe é toda a mesma, porque os trabalhadores desenvolveram isso. Porque a gente tem que trabalhar, o que eu disse aqui no começo, o sentimento. Porque se nós não desenvolver o sentimento e o respeito um pelo outro, porque o pequeno trabalho tem grande valor, e a gente começar a desenvolver esse trabalho junto com a criança, com o jovem, a gente vai indo, a gente perde essa referência. Porque eles tocam, hoje nós temos lá o trabalho, tem a padaria, que eles mesmo vão, se programam. Então tem aquele trabalho que a gente realiza na casa, voltado mais para a doutrina, que eles desenvolvem. E temos alguma atividade que a casa também tem, igual o pessoal da casa tem, dentro do asilo, que ajuda o asilo. Tem aquele pessoal que prepara o lanche para o asilo 1 ou 2 vezes na semana, que ajuda no asilo. Tem o pessoal que faz aquele trabalho da casa também dentro do asilo. Nossa. Mas eu só olho para o trabalhar, eu já passei da época já. Vai nada. Vai nada. André, eu só queria ressaltar, dentro do que você falou, que eu ia fazer uma pergunta para Tadeu, mas acho que veio calhar o que você disse. A Lívia perguntou sobre o papel dos pais e eu queria acrescentar o papel dos educadores. Você trouxe o Eurípides Barçanufo, né? E eu dou aula há 24 anos, no curso técnico em enfermagem Uberaba, e recebo alunos dessa região toda, né? E o que eu tenho percebido é a diferença desses mais antigos, no começo da minha profissão como hoje, são alunos muito inteligentes que passam rápido no cursinho para entrar, então eles ganham a vaga com 18 anos de idade, só que lhes falta sentimento, né? Lhes falta isso. E quando eu percebo em sala de aula, eu não vejo essa empatia pela dor do outro, uma preocupação da equipe de educadores em técnicas, em teoria, em ciência, mas a gente não é. Tanto é que nós criamos uma disciplina, graças à origem aqui do Cantinho. No meu curso, os meus alunos têm uma disciplina de valor humano. Por quê? Porque está faltando isso, principalmente na área de saúde, mas eu vejo que em quase todos, né? Porque eu atuo na área de saúde, eu como enfermeira dou aula para curso de enfermagem, vários de lá, né? De Conquista, Sacramento, todo lugar vem daqui, mas está faltando isso. Aí eu vejo que o exemplo, né? Eurípides Barçanufo, Maria Cantora, vem, todas as pessoas que você citou, vem aqui falando. Então, por mais que nós aqui, como pais e educadores, nós temos muito a fazer, nós precisamos muito olhar para vocês, que são da nossa geração e que mostram que é possível. E é isso que eu falo na sala de aula. É possível ser diferente. É possível se formar um cidadão com amor, né? Porque ele precisa ter empatia. Não adianta ele funcionar a melhor veia do mundo se ele não olha nos olhos do outro. E a gente viu isso no dia que a gente foi fazer a visita lá em Araxá, né? O que eu percebi diferente no hospital foi o olhar entre as pessoas, né? A gente estava conversando com o Tadeu, né? Sobre a importância de estar no cuidado do outro. E o cuidar da ferida vai além do lacinho, né? Que era o que a Maria Cantora fazia. Então, assim, nós precisamos aprender com vocês, porque
Eu olho para vocês e venho aqui só para falar assim, é possível. Eu coloco no meu coração isso, é possível. E eu não vou desistir de educar os meus alunos nesse sentido. O sentimento. Gente, não adianta você ser ótimo técnico em enfermagem, em habilidade manual. Porque na hora da dor, na hora que a gente tem pessoas sofridas numa beira de leito acamada, não é só a técnica que vale. E quando ele levantar da cama, ele não vai lembrar de quem foi bom técnico. Se você me perguntar qual foi a minha grande luta nos 42 anos na Casa do Caminho, foi essa luta de estimular os funcionários a fazer com amor. Porque o amor, o sentimento, o amor, o coração, é a essência nossa, né? Aí quando você não faz, a essência fica adormecida, né, irmão? E a minha grande luta no hospital nesses 42 anos foi estimular os profissionais a fazer com amor, sabe? Que é uma batalha, não é fácil. 42 anos batendo na mesma tecla e vigiando, né? Porque eu vigiava, policiava o tempo todo, que eu era o defensor daqueles pacientes. Na verdade, os 42 anos eu fui a família daqueles pacientes, eu fui o defensor deles, né? No bom sentido, né? Então, se perguntar a luta maior minha lá hoje foi essa. 42 anos lutando para as pessoas fazerem com amor, fazer com o coração, fazer com o sentimento. Estamos começando aqui com os adolescentes, né? Traz seu filho, sai do mundo por Deus no coração. Porque nós temos essa dificuldade, né, de fazer, né, de aplicar essa dosinha de amor, né? Só vem pra gente, né? Ô Márcio, se deixar a gente o dia inteiro aqui. Eu estava olhando lá e pensando, né? O que a gente faz? O pessoal já está cansado dessas cadeiras. Nós tá... Não. Você vai encerrar? Nós não vai cansar, não. Vou encerrar, nós não vamos encerrar, não. Nós vamos você vai fazer os seus abraços, né? Eu vou dar um abracinho aqui, porque esse pessoal não vai estar lá, vai? É algo, a maioria. Mas não tem problema, não. Mas eu, Pode abraçar aqui. não, mas aí, quando a gente chegar lá, eles deixam se almoçar. É um tal, e todo mundo que abraça vai comer, o outro abraço vai comer, você não abraçando. Aí não, o chimal, cadê o mané mais o Tadeu? Tá lá abraçando, e todo mundo, guarda comida pra eles, gente, faz fácil pra tomar, né? Então eu não sei se vocês ficam por último, porque vocês querem tomar mesa de presente. Não, então é eles mesmo que estão errados. Não, mas aí a gente vai, né? Deixa a gente ficar à vontade, depois a gente vai estar, e depois a gente vai lá para a fazendinha, né? Lá embaixo tem eu acho que tem uma saladinha de fruta, um cafezinho, quem quiser. E quem quiser ir para fazer pode ir, quem quiser esperar. Vamos fazer um fechamento aqui. Não é? Mas assim. Vou fazer só um fechamento aqui com uma poesia da Caridade, que foi mais ou menos perto daquela do amor. Tá, deixa eu só dar um puxão da orelha. Dá um puxão, pode. Aí depois você vai. Mas não vai falar 2 horas não, né? Eu vou morder. Eu vou morder. Eu vou. Você vai estar mandando aqui hoje, né? Você hoje não manda nada. Então, assim, eu dou uma mordida, mas assim, depois você vai lá e. Tá certo. É tudo bem. Não, é porque assim, sabe, eu acho muito importante a gente deixar sempre claro isso. Nós estamos aqui conversando, rindo, nós somos amigos, né? E eu falo que no projeto eles perguntam, né? As crianças não trabalham? Eu falo, não, é os adultos que dá. As crianças é fácil, os adultos é terror, mas as crianças. E a gente precisa cuidar com amor dos nossos companheiros. Eu acho que às vezes a pessoa está tão preparada para falar, ai, que menininho bonitinho, mas o companheiro está ali ao lado, né? Então é um pouquinho mais difícil, é um problema, né? Então a gente precisa saber que esse
lugar nosso estar junto, preparar encontros para nós, esse alimento para nós, para a gente olhar um para o outro e falar, gente, nós estamos tudo juntos, é difícil para todo mundo, não é? E todo mundo está precisando, porque a gente está precisando, todo mundo, não é? Então, assim, e a gente entender isso, que vai chegar os supridos, que vão chegar aqueles que não têm o mesmo compromisso. E se a gente não aprender a se cuidar, não vamos dar conta de fazer nada para ninguém. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Vocês dois fazem, se a mulher faz, vocês são muito fortes, mas nós não, se nós não fizermos juntos, Ninguém faz sozinho. nós não fazemos sozinho, Aquela casa não. ali tem que A ter gente, irmãos, né? não é? A gente Agregado, precisa de todo, e a gente entender isso, olha, por que a gente convidou dois amigos queridos para a gente conversar? Para a gente entender isso, a nossa porta está aberta. A gente chama lá, me ajuda lá com o fulano está precisando, né? E aí o outro vai lá e ajuda a gente, né? E conversa, e ampara, e vamos mais um pouquinho, e a gente vai criando uma família de amor. Então, que a gente possa levar isso para nós, não é só, nossa, como é o Tadeu, né? Eu gosto muito de te ver, mas assim, não é isso. Não, é importante, mas não é isso. Nós fomos lá fortalecer nossos laços. Tá? Então, assim, que a gente saia daqui com laços fortalecidos. Entre nós e aqueles que não puderam vir também, e aqueles que vão chegar, tentando adoecidos. Até porque os laços de amizade são os laços espirituais, né? Vamos nos resguardar, né? Então, pronto, já mordi, agora você pode soltar. Vamos fazer a poesia para encerrar. A poesia da caridade começa dizendo assim: faça uma poesia, sente o calor da eternidade, desfaça a noite e faça o dia nas bênçãos da caridade. O serviço da caridade nos faz esquecer a dor, nos ensina com humildade a sofrer com mais amor. A caridade ensina, é a presença de Deus em nós. Nesta caminhada divina, nunca sentimos sós. Ó bendito que semeia, nunca deixes de aprender. Caridade à mão cheia, enche o coração de prazer. Caridade, luz ardente, que brilha na amplidão, aprendi a viver contente em toda e qualquer ocasião. Só a caridade te eleva, eis a lição que aprendi, para livrar-se da treva, abraço, trabalho e sorri. O vento que sussurra, o silêncio que espreita, caridade é ternura em sua divina colheita. Feliz é quem sabe esperar o momento oportuno. Caridade sem propagar é formação do aluno. Que as bênçãos da caridade inspira a nossa alma todos os dias nessa senha do bem. Hoje Não quem quiser descer, Chuchu, lembrando de vocês nessa última fala, lembrei de vocês, o que você está fazendo por mim? Ai, que bonitinho. Vai, Eliana. Vai, Eliana, perdendo o brinquedo. Você está perdendo Depois de você passar por nós.